Fala, querido ouvinte, você está ouvindo um podcast que eu chamo de Uma Vida. E por que tem esse nome? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Então, antes da gente começar, vamos fazer aqui os nossos avisos de sempre, né? Então, lembrar que nós estamos nas redes sociais, principalmente no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, lá você pode ver os nossos podcasts e também nas plataformas digitais, né? Então, estamos no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, tem várias formas de você poder nos escutar, nos ouvir. E se você tiver alguma sugestão ou alguma crítica construtiva, não deixe de estar em contato com a gente, mande uma mensagem, mande um direct pra gente, @umavidapodcast. Diga a sua opinião, o que você acha, interaja com a gente, recomende para as pessoas, marque a gente nos stories que a gente vai repostar vocês também. E eu agradeço aí pelas pessoas que já têm feito isso. É muito importante, né, pro nosso crescimento aqui do nosso podcast e também, né, para a gente poder atingir mais pessoas. Lembrar que o objetivo desse podcast é fazer um paralelo da vida cristã, né, e o mundo da cultura pop. Então a gente já fez uma série de episódios falando de Friends, né, os 6 primeiros episódios. Se você não escutou, recomendo que você ouça. Depois a gente fez um podcast sobre um filme chamado Whiplash, Em Busca da Perfeição. Teve a participação de um amigo meu, o Anderson. E agora a gente está começando, ou melhor, a gente já começou uma nova série, né? Estamos falando de The Big Bang Theory, já falamos de 2 personagens, já falamos do Raj Kutrapali, já falamos da Bernadette. E hoje nós vamos falar, você já deve ter visto aí o título do podcast, hoje nós vamos falar do Howard Wolowitz. Então vamos fazer aqui uma apresentação dele e depois a gente vai dissecá-lo aqui nas características, né? Então, o Howard, né, a gente poderia dizer que talvez ele seja o mais carentão dos nerds, né, em questão de relacionamentos. Você vê que ele sempre tá de olho, né, numa mulher, ele sempre tem aquela coisa que, a mulher tal olhou pra mim, às vezes ela nem olhou, mas ele ser tão carente, acaba que fabricou isso na mente dele. Ele é o melhor amigo do Raj, né, a gente já falou sobre o Raj em outros episódios. É engraçado que é uma amizade que as pessoas até questionam, né, sobre um possível relacionamento entre os dois, né, porque eles estão sempre juntos, né, e por ter essa questão de ser meio crianção, tipo, um dorme na casa do outro, como se fossem 2 adolescentes, mas é algo assim que realmente não tem nada demais a não ser uma boa amizade. Dos nerds ali, ele é o único que não tem um doutorado, então todos os amigos dele têm doutorado. A Bernadette, que ele vai se casar mais pra frente, tem doutorado. A Amy tem doutorado. Só a Penny, né, que não é uma estudiosa, que não tem ali o doutorado. E por causa disso, o Sheldon sempre usou ele constantemente. Na verdade, não é muito bem uma zoeira. É mais um entendimento na cabeça do Sheldon de que quem não tem um doutorado é burro, vamos por assim dizer, né? Não consegue entender coisas mais complexas. Mas o Sheldon a gente vai falar mais pra frente nos próximos episódios. E também outra característica do Howard, né, que ele é descendente de judeu, a família dele é judia, ele foi abandonado pelo pai, abandonou a esposa e ele quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. E isso é algo que marcou muito ele, né, essa falta de uma presença masculina em casa, que acabou fazendo ele ficar até um pouco mais crianção, né. Isso a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente também. Como todos os nerds também, ele sofria muito bullying na escola. A gente vê que também dos personagens ali, ele que usa às vezes umas roupas um pouco mais diferentes, ele tem aquelas fivelas bem extravagantes, né, bem chamativas. O cabelo dele, né, lembra até um pouco dos Beatles, né, aquele cabelo todo cheinho de tigela. Então isso tudo aí, né, corrobora pra ele realmente ter aquela característica ali de nerd, né? E juntando tudo isso também, né, o fato de ele ter aquele cabelão, aquele jeito meio antigo, né, meio antiquado de se vestir, né, tipo anos 80, anos 70, é outro motivo também, né, que ele é alvo de piadas, né, e bullying. Indo agora para as características, né, primeiro a gente tinha falado que ele é o mais carente dos nerds, né, e ele tem uma carência que beira o desespero. Então a gente vê que desde que ele conhece a Penny, ele sempre fica jogando cantadas, sempre fica tentando alguma coisa com ela e ela nunca abrindo espaço. Teve até uma vez que ela acabou
exagerando um pouco na hora de dar um fora nele, que ele ficou se sentindo mal, porque desde a época da escola ele se sentia assim, né, se sentia rejeitado. E a gente vê também, né, que ele assiste programas, né, de televisão, lê revistas também falando sobre essa questão de conquistar mulheres, né, então truques de filosofia, né, questão de olhar, questão de movimento corporal, né, então tudo isso ele tenta usar de arma para conseguir chamar a atenção de uma garota, de estar mais perto que ela. A gente vê que no começo, né, da relação dele com a Bernadette, que é um encontro arranjado pela Penny, pois foi um pacto que o Leonard fez com o Howard, que se um deles começasse a namorar, a namorada ia apresentar uma amiga, e sendo o Leonard e a Penny começando a namorar, ele cobre esse pacto, e aí a Penny apresenta a Bernadette, né, que já falou sobre ela, que trabalha lá na fábrica do cheesecake também, para poder pagar a época o doutorado que ela fazia, para eles poderem sair juntos, né, e se conhecer. E no começo ali você vê que eles não estão meio nada a ver. Uma coisa que a gente vê também é que o Howard, ele tem meio aquele espírito assim, não, eu sou um cara livre e eu não me vejo num relacionamento duradouro, né? Ele tem um pouco essa questão na cabeça dele. E aí ele vê que com a Bernadette as coisas são um pouco diferentes, né? A Bernadette tá interessada nele, gosta dele, e no início ele tá com aquela dúvida, tipo, não, mas eu queria ser livre, coisa e tal, e isso é algo que ele fica até um pouco pensativo se vai ficar com ela ou não, né? Porque ele também tem um sonho de consumo, né, que é uma personagem lá de Guerra nas Estrelas, se eu não me engano. Mas aí, ouvindo os amigos, e tudo mais, ele se dá conta ali que ele realmente gosta da Bernadette, e eles acabam ficando juntos, né, acabam casando, enfim, né. Essa situação dele é muito engraçada. Tem um episódio que ele e o Raj, eles fingem que são góticos, né, então eles usam umas meias de braço tatuadas pra parecer que são tatuados e se vestem de gótico pra tentar conquistar mulheres. E é muito engraçado porque eles conhecem, né, duas meninas lá, elas levam eles pra fazer tatuagem, né, e aí eles têm medo de agulha, né, da dor e tudo mais, e aí eles não conseguem mentir, né, não conseguem segurar a mentira por muito tempo de que realmente não são góticos. Então a gente vê o desespero dele, né, que para conseguir, né, se dar bem, por assim dizer. Mas agora mudando um pouco, né, de assunto, indo para um segundo tema, a gente vê que o trabalho e a dedicação dele no trabalho levou ele a um caminho muito interessante, né? Então, ele teve acesso à sonda utilizada em Marte. Ele chega a ser convidado, né, para ser astronauta, para poder cuidar lá de um equipamento lá no espaço. E a gente vê, né, essa epopeia, né, essa história aí, porque no começo a Bernadette não queria que ele fosse, e aí ela conta pra mãe, e era um sonho dele, e aí fica que ele vai, não vai. Inclusive depois, né, a gente já conversou, né, sobre a Bernadette, ela acaba apoiando ele, e aí acaba que a missão, que ia ser mais pra frente, ela foi puxada e acabou atrapalhando os planos de casamento deles, né, que estavam preparando uma festa e tudo mais, e eles tiveram que preparar uma coisa mais simples. A gente vê que realmente essa questão do emprego, né, do trabalho, quando a gente se esforça, quando a gente realmente se dedica, a gente chega longe, né? A gente já falou isso sobre a Bernadette, a gente também chegou a falar isso em Friends, né, também a gente citou lá o próprio trabalho do Ross, que também fez ele ser professor de faculdade, a própria Rachel também, né, que no final da série conseguiu um emprego em Paris, né, uma oportunidade de emprego em Paris. É muito legal ver isso, que quando a gente se dedica, a gente chega longe, né? Porque sempre alguém ou alguma empresa pode aproveitar do nosso trabalho. É legal ver como é que acontece as coisas, né? O Howard, ele acaba sofrendo bastante, ele meio que sofre bullying lá dos astronautas mesmo, lá na estação espacial. E a questão mesmo de não ter gravidade, né? Ele começa a ficar meio paranoico, pede pra Bernadette deixar uma caneta cair, um lápis cair, só pra ele ver a caneta caindo, porque ele sente falta disso. E isso é bem legal, né? As experiências assim são bem bacanas. E depois que ele volta, né, do espaço, ele fica um tempo meio que se achando, tava no espaço,
no começo ele acaba introjetando isso como altivez, né? E ele acabava fazendo isso para querer se sentir superior aos outros. E aí a gente vê que, por ser algo assim que detestável, né? As pessoas não gostam, os amigos deles não gostam disso. Até porque, às vezes, a gente tem essa impressão na vida que a gente não é especial e nunca vai fazer nada de importante. E quando a gente faz uma coisa de importante, não, agora eu sou melhor, eu sou bom. E a gente tem que lembrar que, a gente já falou aqui isso várias vezes, né? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos criou sim para fazer coisas grandes. Nós temos nosso valor. Então, às vezes a gente fica com esse tipo de pensamento. Mas eu não faço nada de importante. Mas eu não fiz isso, não fiz assado. Quando a gente tem que entender que cada um tem a sua história, cada um tem os seus projetos, tem os seus sonhos. E eu tenho certeza que quando a gente entende, né, o que a gente nasceu para fazer, quais foram os nossos sonhos, quais são os nossos sonhos e o que nós somos chamados para fazer, né? Todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Na série a gente vê que o conhecimento, né, de engenharia do Howard levou ele para cuidar lá de alguns sistemas lá na estação espacial. Então às vezes a gente pensa, mas eu sou só um professor, eu sou só mais um. A gente não é mais um. A gente só é mais um se a gente quiser. Mas todos nós somos únicos. Temos nossos defeitos, temos nossos problemas, mas Deus está com a gente e a gente entregando tudo nas mãos dele fica tudo muito mais fácil. Baseado nisso, o próximo tópico é bem interessante, porque a gente fala de insegurança. Então a gente vê que o Howard é muito inseguro. A gente falou primeiro da questão da carência, né? Uma coisa até parecida com o que a gente estava falando, mas ele é muito inseguro. A gente vê isso quando, em diversos momentos, na verdade, né? Sobre a questão do relacionamento dele, se realmente ia dar certo, a questão com a Bernadette. Quando a Bernadette está grávida do segundo filho deles, eles descobrem que é homem, ele se sente muito inseguro também. Se ele ia cuidar bem do filho, se ele ia conseguir ensinar as coisas pro filho, porque ele sempre sendo aquele nerd dependente da mãe, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por ele não ter facilidade, talvez, com jogar bola e coisas desse tipo, ele se questionou bastante se ele teria condições de fazer isso, poder ensinar isso a uma criança, né? E eu acho isso bem interessante, porque essa questão de segurança, muitas vezes a gente tem essas inseguranças. A gente vê que muita gente às vezes tem uma autoestima baixa. Eu mesmo já tive autoestima baixa durante a minha adolescência, né? Como já falei outras vezes, falar de The Big Bang Theory é falar de mim. E eu lembro que na minha adolescência também eu tinha muitas inseguranças, até mesmo sobre a questão de relacionamento, se eu iria me casar um dia, como queria ser, até insegurança também em relação às outras pessoas também, porque pelo fato de eu não ser muito sociável, que eu não quero ter muitos amigos. Então são coisas que são sofismas que a gente vai quebrando, né? E com o amadurecimento, né? Com o nosso conhecimento em Deus também, né? Como você deve saber, né? Eu sou cristão evangélico. Isso é algo que a gente lendo a Bíblia, né? Conversando, né, com outros cristãos, a gente percebe isso, que Deus ele tem o tamanho certo do vazio que tem no nosso coração. E às vezes essa insegurança é a falta de ter no que se apegar. A gente vê que uma situação bem complicada, que é a questão do pai do Howard ter abandonado ele quando ele tinha 12 anos de idade. E isso realmente é algo que deixa às vezes os membros de uma família inseguros sobre elas mesmas, sobre o futuro. Até mesmo meus pais também se divorciaram quando eu era criança. Isso é algo que durante muitos anos eu deixava isso me afetar, no sentido de que eu me sentia muito inseguro mesmo em relação às outras pessoas. Mas isso foi algo que eu creio que com a maturidade foi melhorando, e com Deus que deu alguns amigos de verdade, amigos como irmãos, que me ajudaram, que conversavam comigo, isso eu fui melhorando, sabe? E hoje, assim, é algo que eu fico bem mais seguro, sabe? De pensar e de agir, né? E isso é muito bom, a gente vencer, né? As nossas seguranças,
as nossas dificuldades. E junto a isso, vamos para o último ponto aqui, né, que essa questão dele ser o crianção, né? A gente vê que é um adulto, né, de 30 anos que mora com a mãe, só que o problema principal é o fato de que ele fica naquela relação de mamãe e filhinho, de uma criança pequena. A gente vê que ele é muito dependente da mãe, que ela faz a comida dele, que ela lava a roupa dele, que ele mora na casa dela, então ele está acostumado com ela fazendo as coisas para ele. E a gente vê que o início do casamento dele com a Bernadette era a mesma coisa. Na verdade, durante o próprio namoro, ele já meio que fazia isso com ela, ele achava que ela ia querer morar com eles, lá na casa da mãe dele. E aí eles acabam até rolando uma treta entre eles, porque a Bernadette não quer, enfim, né? Ela já era um pouco mais independente, ela já morava no apartamento próprio, ela não queria ficar ali dependente ali como o Howard vivia, né? A gente vê que no início do casamento deles era assim. Na verdade, durante as próximas temporadas, durante os primeiros anos ali, continuava assim. Só que as coisas a gente vê que foi melhorando. Essa questão aí até dos filhos, né, que eles têm, é uma coisa assim que vai melhorando. E a gente pode verificar que isso aconteceu talvez por causa do abandono do pai, né? A gente vê que, a gente já falou dos episódios, que o que acontece na infância, né, às vezes marca o nosso futuro, o nosso presente, o nosso futuro. Então o fato de talvez ele não ter uma figura masculina diariamente ali, que talvez ensinasse ele a se virar mais, acabou fazendo com que ele ficasse realmente dependente da mãe. E aqui eu não tô querendo criticar o trabalho, o esforço da mãe do Howard, né, da senhora Wolowitz, mas é uma questão de que ela fez o melhor que ela pôde na criação dele, enfim, dar todo o suporte para ele. E isso aqui não estamos questionando de forma nenhuma. Mas a gente questiona um pouquinho, talvez, essa questão do Howard, mesmo depois de mais velho, ter essa dificuldade de, vamos dizer assim, entre aspas, romper o cordão umbilical com a sua mãe. E a gente vê que quando ele casa, aí as coisas vão se ajeitando, né? Ele vai tirando as coisas da casa da mãe dele também. Mais pra frente na série, a gente vê que isso fica mais fácil entre eles se cuidar. Isso é algo hoje em dia que é muito comum, não só talvez nos nerds, mas hoje em dia tem uma tendência das pessoas ficarem mais tempo na casa dos pais. E como eu falei antes, né, eu acredito que não tem problema quando você já tem a mentalidade de não, vou me voltar ao trabalho, vou correr atrás das minhas coisas, de não ficar mais na cola dos pais. E aqui eu não falo de, não, essa pessoa tá passando necessidade e não vai ajudar a ajuda dos pais de outra pessoa. Também não é isso que eu tô falando. Eu falo no sentido do cara realmente querer ficar nessa dependência da pessoa já ter, sei lá, seus 30 anos e ficar mamãe pra lá, mamãe pra cá, né? Tem que entender que chega um tempo que ela tem que romper, ela tem que voar, ela tem que viver a própria vida. Parando pra pensar, quando a gente chega na fase adulta, né, a gente já tá a gente tem todas as condições, né, de dar nossos próprios voos, de construir novas histórias, e às vezes a gente ficar numa dependência emocional muito grande dos pais pode nos atrapalhar, porque aí a gente não consegue viver, romper. E a Bíblia é muito sábia quando ela fala que o homem, né, deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então a Bíblia é muito sábia quando fala deixará, né? Então quando o casal, né, casa, a família agora é o cônjuge. Os pais, os irmãos, tudo agora virou parente. Sabe aquele parente um pouco mais distante, que talvez você vê menos? Infelizmente é uma realidade. Os pais acabam se tornando parentes. Os nossos irmãos se tornam parentes, porque a gente vai viver em outra casa, a gente vai começar a construir nossa própria família, depois vem os filhos, projetos, enfim. E esse é o ciclo da vida. E isso é algo que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de aceitar. Depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que isso é mais fácil, porque às vezes desde criança, adolescente, já tiveram algumas dificuldades e elas reagiram sendo mais independentes. E às vezes não, às vezes acontece como Howard, que foi uma situação contrária, que ao invés dele ficar mais independente, ele se tornou muito mais dependente de sua mãe. Então tudo é uma forma como a gente vai reagir
as coisas que acontecem na nossa vida, as marcas, coisas que vão vir na nossa direção. O mais importante disso tudo é que a gente não está sozinho. Porque quando eu falo que a gente tem que romper o cordão umbilical, né? Que ninguém tá falando de dar as costas pros pais, ou ser ingrato. Não tem nada a ver com isso. Sim, a gente tem que continuar contando com eles, porque a gente sabe que eles sempre estarão lá por nós, mas entender que a gente tem que dar os nossos passos. Mas a gente não tá sozinho. Primeiro nós temos Deus, né? Que foi quem nos criou, quem nos dá vida, nos dá saúde, nos dá propósito. Depois nós temos os nossos familiares de sangue, às vezes não de sangue também, né? Às vezes você não tem uma família de sangue, mas eu tenho certeza que você tem amigos que são como se fossem irmãos, como se fossem pais e mães. A gente tem a nossa comunidade, um papel muito legal que a igreja faz é esse papel de família mesmo, né? Porque somos irmãos mesmo, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. A gente não está sozinho. E muitas vezes a gente fica muito inseguro e às vezes a gente tem até um pouco de vergonha, né, de falar sobre esse tipo de coisa. Às vezes a gente sente ansiedade ou insegurança e a gente não sabe com quem falar. Então é aquele conselho que eu sempre falo, né? Procure alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém que já passou por aquilo que a gente está passando, que isso facilita, isso nos ajuda a crescer como pessoas. Quem sabe até um dia alguém vai sim querer que a gente ajude elas, né? Porque nada que acontece na nossa vida é só pra gente. A gente nasceu pra transbordar, né? O que significa transbordar? Transbordar é ajudar o outro, né? Então aquilo que me ajudou, ajuda o outro. É isso que eu acredito. É pra isso que Deus nos chamou, né? Deus deu sua vida por nós, né? Jesus deu sua vida por nós, para que hoje a gente pudesse dar a nossa vida pra Ele. E dar a vida para Ele é ajudar as pessoas, é fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz isso, a gente se sente completo. Então, pessoal, é isso. Acho que a gente falou bastante coisa, a gente filosofou bastante hoje. Esse foi o episódio de hoje, né, sobre o Howard Wolowitz, o rei das fivelas de Batman. E se você gostou, recomende para outras pessoas. A intenção aqui é ajudar alguém, né? Eu sei que alguém que está ouvindo isso aqui, alguém vai ser abençoado, alguém vai ser ajudado, eu tenho certeza, porque tudo que a gente faz com essa intenção, com esse propósito, chega em algum lugar. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, até a próxima. Comentem lá no post do Instagram, nesse momento aí deve ter um post lá no Instagram, onde a gente está falando um pouquinho sobre a série ali, sobre alguma característica. Comente, diga algo que você gostou e até a próxima.